Beleza. Pode começar? Pode. Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. As 3 semanas atrás, a gente já teve uma primeira aula. Então, para quem ainda não conhece, meu nome é Mariana, fiz residência em pediatria em Odilon, depois eu fiz a especialização em dermatologia pediátrica no HC, na Federal do Paraná. Então, hoje a aula é dermatoses do recém-nascido, para continuar o raciocínio da última aula, que foi os cuidados com a pele do recém-nascido. Então, o período neonatal é uma época de adaptação. Então, as alterações cutâneas são muito comuns nesse período. E, às vezes, as reações patológicas e fisiológicas, elas podem se confundir, gerando tratamentos desnecessários, encaminhamentos desnecessários e até um sofrimento dos pais em relação a essas alterações na pele do recém-nascido. Os estudos falam que 57 a 99% dos recém-nascidos têm alguma alteração na pele e 84% têm mais de um achado dermatológico. E a maioria dessas lesões, elas vão ser transitórias e próprias do período neonatal. Então, a primeira, nós já falamos na última aula, que é a descamação fisiológica. Então, só para recordar, é uma descamação fina e difusa. Ela vai acontecer dependendo da idade gestacional desse recém-nascido. Ela demora mais para acontecer nos prematuros, um pouco menos tempo nos recém-nascidos termos, e nos pós-termos ela já está presente ao nascimento. Então, aqui nessas imagens, essa descamação fina, ela é difusa. Nessas duas, uma descamação mais exuberante, provavelmente de recém-nascidos já a termo. A próxima alteração é o lanugo. O lanugo é esse pelo fino e abundante, que está mais presente nas costas, nos ombros e na face dos recém-nascidos. Ele vai desaparecer nas primeiras semanas de vida e vai ser substituído pelo pelo corporal definitivo. Então, nada a fazer, só orientar os pais que isso é comum. Se for um pelo que ele é mais difuso, que não está tanto nessa localização, e tem algum outro achado, é importante avaliar esse recém-nascido para triar alguma outra síndrome, algo de diferente. Recentemente, alguns estudos estavam mostrando essas alterações em crianças que as mães usaram minoxidil oral durante a gestação. Então, é contraindicado, mas acontece, lembrar disso. A cutis marmorata, ela também é uma alteração comum, ela é um livedo reticular que ocorre por uma resposta fisiológica ao frio. Então, são essas manchas que são eritematosas, um pouco mais, às vezes, arroxeadas, lembrando, né, uma alteração vascular mesmo, e ela vai ocorrer por uma imaturidade do sistema nervoso autônomo. Então, é muito comum tirar a roupa do neném, ou para dar banho, ou para examinar, né, no consultório, e perceber que a resposta ao frio aparece. Ela vai regredir com o tempo, a maioria dos recém-nascidos vai diminuindo o aparecimento da cutis marmorata conforme vai passando o tempo, mas é importante avaliar algumas condições que ela vai permanecer, independente de ser uma resposta fisiológica. Então, no caso de crianças com trissomia do 18, no caso da síndrome de Down e do hipotireoidismo, ela vai permanecer como uma alteração frequente. A cutis marmorata teleangiectásica congênita, ela é diferente. Ela é uma má formação vascular. Então, ela tem uma rede vascular que ela é mais reticulada, são manchas mais avermelhadas, mais vinhosas, e que lembram formatos de estrelas. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Sim. Tá. Então, percebam que essas manchas, elas têm, às vezes, formatos de estrela. E ela é mais grosseira do que a cutis marmorata. Ela pode estar associada a atrofias e ulcerações, mas normalmente são só as manchas. Ela pode ser acentuada pelo frio, mas ela não vai resolver com o aquecimento, diferente da resposta anterior, que era fisiológica. Então, quando você aquece esse recém-nascido, desaparece. Nesse caso, da cutis marmorata teleangiectásica congênita, ela não vai desaparecer.
Normalmente ela é unilateral, mas ela pode ocorrer difusamente, e ela é mais comum nos membros, principalmente nos membros inferiores. É importante que esse recém-nascido seja avaliado por um dermatologista pediátrico, ou que seja encaminhado para um acompanhamento, pode ser só o acompanhamento do pediatra, porque ela vai resolver espontaneamente com 2 anos. O grande problema é que, como ela está principalmente localizada nos membros e é uma má formação vascular, esses membros podem evoluir com um tamanho diferente. Então, às vezes, pode causar um desconforto nessa criança mais para frente, principalmente se forem membros inferiores. Vai ter alguma dificuldade, pode, né, ter alguma dificuldade na deambulação. Então, é importante esse acompanhamento. Mas, fora isso, nada a fazer, a resolução é espontânea. Uma alteração muito comum que os pediatras procuram muito ajuda para o tratamento é o granuloma umbilical. Ele é uma pápula avermelhada e úmida presente dentro da cicatriz umbilical. E ela vai aparecer normalmente após a queda do coto umbilical. Ela é assintomática ou ela tem um leve sangramento. O tratamento antigamente mais utilizado era a aplicação do nitrato de prata. Hoje em dia sabe-se que não é a melhor opção, pode causar queimadura e também por questões logísticas de laboratório, né, de farmácia, não está mais tão disponível. Então, hoje em dia, usa-se muito o sal de cozinha para o tratamento. No próximo slide, vou falar como que é esse tratamento. Lembrando que tem que diferenciar o granuloma umbilical de pólipos umbilicais e de remanescentes do úrago. Nesses casos, tem que perceber se não tem saída de secreção ali, principalmente urina, e se tiver, esse recém-nascido tem que ser encaminhado para avaliação da parte uro e nefrológica, porque na embriogênese tem essa alteração, então vai precisar de outro acompanhamento, não é o granuloma. O granuloma, como dá para perceber bem nessa foto de uma pele mais escura, ele é bem avermelhado, ele é um tecido friável, então ele fica sempre úmido, mas não sai secreção ali, tá? Então, esse estudo foi um dos primeiros estudos que mostrou o tratamento com a técnica do sal de cozinha e como que é feito. Então, na figura A, o granuloma, na B, já com o sal. A gente vai orientar os pais a comprarem um sal de cozinha comum, um saquinho de sal, pode até ser o pequenininho que tem, né, em restaurante, aquele sachêzinho, mas tem que ser novo, porque tem que estar, assim, estéreo, né? Não queremos que pegue o sal que está lá embaixo da pia da cozinha contaminado, há quanto tempo, sei lá, que tá parado. Pegar um algodão limpo também, pegar o sal e colocar ali no granuloma, encher essa pápula avermelhada de sal e tampar com o esparadrapo. Deixar isso tampado por 24 horas, no outro dia, avaliar como é que ficou. Normalmente, com 24 horas já resolve, como na figura C, já dá para perceber que essa pápula ficou necrótica e logo depois ela cai. Se com 24 horas não resolveu, dá banho normal no recém-nascido e faz novamente o procedimento. Coloca o sal, oclui e reavalia com 24 horas. Na figura D, já a cicatrização completa da lesão. A aplasia cutis é outra alteração frequente nos recém-nascidos. Ela vai estar presente já no nascimento e ela se caracteriza por uma ausência bem delimitada da epiderme e do tecido subcutâneo. Ela é mais frequente no couro cabeludo e pode estar associada a defeitos da calota craniana. Então, o recém-nascido normalmente nasce com essa área arredondada, ela é deprimida, pode ter uma crostemática ali e tem ausência de cabelos no local. Ela vai evoluir com aspecto de cicatriz. Então, o tratamento da aplasia cutis vai depender do tamanho dessa lesão e se tem comprometimento de calota craniana. Então, a orientação é todo recém-nascido com essa alteração deve ser avaliado com exames de imagem para perceber se tem ou não
o comprometimento da calota. Se tiver, é necessário encaminhamento para cirurgia plástica e neurologia fazer o acompanhamento em conjunto. Se for uma lesão menor, pequena, que não tem comprometimento mais profundo, só esperar, pode ser usado curativos no local, ela vai evoluir com esse aspecto de cicatriz. Não vai nascer cabelo no local, mas normalmente os outros cabelos em volta vão cobrir a lesão. A aplasia cutis, ela também pode acontecer em outros locais do corpo, não é tão comum, mas pode acontecer. Também vai ter uma resolução espontânea, podem ser usados curativos locais, dependendo da extensão e da localização dessas lesões. E a grande importância aqui é o diagnóstico diferencial. Então, os recém-nascidos devem ser avaliados por um profissional que consiga afastar casos, por exemplo, de epidermólise bolhosa, que às vezes o recém-nascido nasce sem as bolhas, nasce somente com as lesões já traumáticas. Então, tem que fazer esse diagnóstico para o correto tratamento e acompanhamento desse recém-nascido. O nevo sebáceo, ele também é muito comum, é um amartoma de glândulas sebáceas, que também vai estar presente logo ao nascimento. Quando não está presente ao nascimento, vai aparecer nas primeiras semanas de vida, e raramente depois. Ele está mais presente no couro cabeludo e na face. Então, ele não é uma mancha, ele dá para perceber por essa foto, uma placa. Então, ele tem relevo. Essa é a diferença dele com outras lesões. E também ele tem esse aspecto mais amarelado, mais alaranjado, justamente por ser de glândulas sebáceas. Quando está presente no couro cabeludo, ele vai estar acompanhado de alopécia. É uma lesão benigna, que não precisa de tratamento. A grande importância do diagnóstico é porque essa lesão, no período da adolescência, ela pode sofrer estímulo hormonal, e glândula sebácea sofre esse estímulo, vai acabar crescendo, podendo causar um prejuízo estético para essa criança. E também, né, na área de couro cabeludo, pode ter trauma repetitivo pelo pentear dos cabelos. Então, é orientado que, um pouco antes da puberdade, essa lesão seja retirada para evitar esse transtorno. Uma outra alteração são as bolhas de sucção. Elas são vesículas ou bolhas solitárias, ou já a presença de erosões no dorso das mãos. Elas são causadas pela sucção vigorosa do recém-nascido durante o período intrauterino. Então, na foto da esquerda, dá para perceber que é uma bolha no dorso, é uma bolha bem delimitada, ela não está rompida ainda. Nas outras duas fotos, já as bolhas rompidas. O diagnóstico diferencial também vai ser a epidermólise bolhosa, mas esse recém-nascido não vai apresentar bolhas em outros locais, nem lesões já, né, erosões em outros locais. É exclusivamente no dorso ou nos dedos, no dorso da mão, pelo ato de sucção no período neonatal. Não há nada a fazer, vai evoluir sozinho e cicatrizar. Dependendo do tamanho da lesão, também pode precisar de um curativo local, mas é uma lesão benigna. Os cistos da mucosa oral estão presentes em 90% dos recém-nascidos. Eles são microqueratocistos e eles podem estar isolados ou agrupados. Também vão ter a resolução espontânea em meses. Eles vão ter nomes diferentes de acordo com a localização. Então, vão ser pápulas amarelas a branco acinzentadas, muito pequenas, de 1 a 2 milímetros. Se elas estiverem localizadas no palato, como nessa foto, elas são chamadas de pérolas de Epstein. E se elas estiverem localizadas na superfície vestibular ou lingual, são chamadas de nódulos de Bohm. As duas têm a mesma evolução, são benignas, vão sumir espontaneamente, só orientar os pais que são lesões normais do período neonatal. Os cistos de milha também são bem frequentes, estão em 40% a 50% dos recém-nascidos a termos.
eles estão presentes ao nascimento ou podem ter um aparecimento mais tardio. Eles são cistos de inclusão epidérmica que ocorrem por acúmulo de queratina e material sebáceo nos folículos pilosos. Então, são pápulas peroladas e levemente endurecidas, mais frequentes em face, em região malar, em mento, mas também podem estar localizadas em outros locais, como bolsa escrotal, região peniana e mamilar. O tratamento acompanhar, vai resolver espontaneamente, orientar esses pais que não é necessário a extração, não precisa espremer, nem furar com agulha, nada disso. É uma queratina que vai sumir espontaneamente. O diagnóstico é clínico e o grande diagnóstico diferencial é a hiperplasia sebácea. Então, a diferença da hiperplasia sebácea vai ser a localização e também a causa. Ela está em 50%, presente em 50% dos recém-nascidos a termo, e ela ocorre por um estímulo das glândulas sebáceas por hormônios maternos. E vai desaparecer também espontaneamente. Elas são pápulas amareladas, de 1 milímetro de diâmetro, e a região mais comum é no dorso nasal e região malar. Elas são muito mais frequentes em maior número do que o caso anterior. Então, o diagnóstico vai ser pela localização e pela quantidade. Como a hiperplasia sebácea tem esse estímulo hormonal, pode ter um número maior e pode também ficar um pouco mais hiperemiado o local, mas não a lesão. O tratamento também é só acompanhamento, vai resolver sozinho. Outro diagnóstico diferencial, que também pode ocorrer na região de face, é a miliária. Ela é causada por uma sudorese associada à obstrução das glândulas sudoríparas. Então, ocorre em recém-nascidos que estão na incubadora, em climas mais quentes, em excesso de roupas e estado febril. O excesso de roupa é algo que é muito comum de acontecer, tem que lembrar os pais que o recém-nascido, ele tem uma temperatura inferior que a nossa, mas não é muito inferior. Então, tá um calor de 30 graus lá fora e o recém-nascido chega para consulta com body, calça, meia nas mãos também, né, uma luvinha, um cobertor, touca. Então, tem que tirar um pouco de roupa desses recém-nascidos. A miliar, ela pode ser dividida em 2 tipos. A miliária cristalina, ela tem uma obstrução dos detritos de queratinócitos, então ela é mais superficial, ela vai ocorrer na face, na cabeça, no colo e no tronco superior, e já está presente nos primeiros dias de vida. Então, são vesículas superficiais, e elas não têm eritema. Já a miliária rubra é uma obstrução mais profunda, ela está localizada lá na derme. São pápulas hiperemiadas, vão ocorrer nos mesmos locais, na face, na cabeça, no colo, no tronco superior, também ocorre na primeira semana de vida, mas mais tardia do que a miliária cristalina. Então, percebam a diferença com a miliária cristalina. São lesões mais avermelhadas, tem um eritema mais presente. Então, nesse caso, a resolução é espontânea, o tratamento é diminuir a temperatura para diminuir a sudorese, mas uma ótima opção é o chá de camomila. Então, o chá de camomila, ele tem uma propriedade calmante, ele pode ser usado tanto no banho ou como compressa. A orientação é pegar a erva, fazer o chá, deixar em infusão, ali uns 5, 10 minutos, e deixar isso esfriar. Se quiser usar no banho, deixa ele morno, coloca na água do banho mesmo, pode deixar o neném ali de molho um tempinho, isso é relaxante para ele, ou pode ser usado como compressa. Pode usar num spray e colocar numa gaze e colocar direto na pele do neném, ou com algodão, também em temperatura ambiente, ou um pouquinho mais, não gelado, mas um pouquinho mais fresco, para diminuir a sudorese e acalmar a pele desse neném. Evitar de usar creme hidratante, porque ele vai obstruir ainda mais essas glândulas sudoríparas, piorar a miliária, lembrar disso.
Alguma dúvida até aqui? Se precisarem, pode me interromper, viu? Agora, a mancha mongólica, ela também está presente ao nascimento, e ela é um defeito de migração dos melanócitos da crista neural para a derme. Ela pode desaparecer gradativamente na infância ou não. Na maioria dos casos, ela permanece. Ela é assim chamada porque os primeiros autores a descrever a mancha era de uma região muito comum na Ásia, que era habitada por um grupo étnico chamado mongóis. Cerca de 90% dos bebês nasciam com a mancha. Mas o nome mongol, mancha mongólica, ela fica causando um estigma nos pais. Às vezes eles ficam preocupados, né, com esse nome. Então, os últimos estudos e a tendência dos dias de hoje é utilizar o nome do tipo de lesão que é causada. Então, é uma melanocitose dérmica congênita. A melanocitose é pelas células, dérmica pelo local, né? Esse defeito de migração para a derme, e congênita, porque está presente ao nascimento. Ela é uma mancha azulada ou arroxeada, ela é mais comum na região lombosacra, mas ela pode estar presente em outras partes do corpo. E a única diferença é que vamos chamar de melanostose dérmica congênita ectópica, porque ela está num local não tão comum. E a tendência é permanecer, mas ela pode diminuir um pouco a coloração com o crescimento da criança. A mancha salmão é uma mancha muito comum, acredito que seja a mancha mais presente nos recém-nascidos e que mais causam sofrimento nos pais, porque todos acham que qualquer mancha avermelhada é um hemangioma. A mancha salmão ela é a persistência dos padrões de circulação fetal na pele, e ela é formada por capilares dérmicos ectasiados. A localização comum dela é em linha mediana. Então, ela é uma mancha rosa, clara, até vinhosa. Por que é importante falar que é uma mancha? E legal a gente lembrar disso lá da época de faculdade, de tipo de lesão de pele, que a mancha ela é plana, você não sente. Quando você sente, é porque ela é uma placa. Da mesma forma que a mácula é pequena e a pápula é alta. Então, a mácula vira mancha quando ela está em maior tamanho, a pápula vira placa quando está em maior tamanho. Então, muito importante isso na hora de descrever uma lesão. Você passar a mão, você sentir, você perceber, faz diferença no diagnóstico. Então, uma mancha rosa clara, até vinhosa, ela desaparece a digitopressão e a intensidade da cor ela vai aumentar se esse recém-nascido chorar ou fizer algum esforço. Então, a localização mais comum é na região occipital, como demonstrado nessa foto, mas também pode ocorrer na glabela, na região nasolabial e medial das pálpebras. Então, percebam que ela acompanha a linha média e vai desaparecer entre o primeiro ou o terceiro ano de vida. Quando presente na região occipital, ela pode permanecer na vida adulta em até 50% dos casos. Ela desaparece menos do que quando presente na parte anterior de face. O principal diagnóstico diferencial da mancha salmão é a mancha vinho do Porto. Essa é uma malformação capilar que é permanente, e ela é mais vinhosa, intensa e homogênea. Normalmente ela ocorre na lateral da face, então ela não vai acompanhar a linha média, e ela vai crescer com o crescimento da criança, vai ser um aumento proporcional. A grande importância do diagnóstico diferencial com a mancha salmão é porque a mancha vinho do Porto, como ela é uma má formação, se ela estiver localizada num desses três locais, que é em região de linha média, mas ocupando todo o espaço, ou no quadrante superior, ou em M-face, ela está associada a uma síndrome que é chamada síndrome de Stude-Weber, que também vai ter acometimento ocular e neurológico associado. Então, essas crianças vão ter catarata, elas podem ter convulsões, elas podem ter atraso do desenvolvimento. Então, é importante o acompanhamento não só com o dermatologista pediátrico, mas também com o neurologista pediátrico,
deve ser feita uma ressonância por volta de 8 semanas de vida para fechar o diagnóstico. Não tem nada a fazer para tratar especificamente a mancha. Alguns autores até recomendam o uso de laser, tem uma diminuição da coloração em alguns casos, mas isso é o de menos pensando no acometimento ocular e neurológico que essa criança vai ter. Então, é muito importante que o neuro avalie e acompanhe junto. E o outro diagnóstico diferencial, que acredito que seja a parte mais importante da aula, que todo mundo precisa saber, é o hemangioma da infância. Ele é o tumor benigno mais frequente da infância. Ele é muito mais comum em meninas e prematuros, mas pode acontecer em meninos e recém-nascidos até. O local mais comum é cabeça e pescoço, e ele é positivo para GLUT1. Isso não é tão importante especificamente para o pediatra, porque vocês não vão fazer uma biópsia e pedir para avaliar se tem ou não positividade para GLUT1. Mas ele vai ser importante quando tiver uma dificuldade no diagnóstico. Ele é importante para o dermatologista pediátrico, dar a certeza do diagnóstico para esses pais, e também importante para quem vai fazer prova de residência. Lembrar que ele vai ser positivo no hemangioma da infância e negativo no hemangioma congênito, que a gente vai falar mais para frente. O hemangioma da infância ele pode se apresentar como uma mancha precursora ou ausente ao nascimento. E o tipo de lesão, o tipo de lesão que o hemangioma vai apresentar, vai depender da localização dele, porque ele pode ser superficial, profundo ou misto. Não quero aqui entrar nesses detalhes, porque eu preciso que vocês entendam como que vai fazer o diagnóstico. Se vocês conseguirem diferenciar o hemangioma das outras lesões que são mais avermelhadas, como a mancha salmão e a mancha vinho do Porto, já está ótimo. Caminha para o dermatologista tratar. O importante aqui é fazer o diagnóstico. Então, no nascimento, essas crianças podem não ter lesão nenhuma, ou pode ter uma mancha que é chamada de mancha precursora. Essa mancha precursora pode se apresentar como uma mancha anêmica porque ela fica mais hipocrômica e não vai ter tanta alteração vascular. Ela pode ser teleangiectásica e ela também pode ser uma mancha mais azulada. A história do hemangioma da infância é que ele vai ter um crescimento rápido nos 2 primeiros meses de vida. Depois ele vai entrar numa fase de um crescimento mais lento, até por volta de 8 a 12 meses de vida, e vai entrar num período de estabilização e regressão lenta, e ele pode ficar nessa fase até por cerca de 10 anos de idade. Ele é indolor e ele não causa hemorragia. Então, como eu falei, ele pode se apresentar de diferentes formas. Ele pode ser ele pode ser uma mancha, ele pode ser uma placa, ele pode ser um nódulo, pode ser uma pápula, pode ser mais avermelhado, pode ser azulado. Mas o importante pensou numa mancha precursora que evoluiu para uma lesão, pode ser hemangioma da infância. Se ele vai regredir até por volta de 10 anos de idade, qual que é a importância de fazer esse diagnóstico precoce? É porque em crianças que tenham lesões grandes ou lesões perto de orifício, lesões perto do olho, ele pode causar um prejuízo estético. E também podem deixar lesões residuais. Cerca de 70% dos hemangiomas vão deixar lesões de cicatrizes ou telangiectasias. E 12% podem ser complicados, podem causar ulceração local, principalmente quando estão em regiões próximas a orifícios. Então, em região de nádega é muito comum eles ulcerarem. E como que vai ser esse tratamento? O tratamento pode ser com o timolol colírio, a 0,5%, uma gota de 12 em 12 horas. O timolol colírio é para aplicar na lesão. Explicar isso para os pais, não é para usar como colírio. Ele vai ter o mesmo efeito que o propanolol oral. Como acredita-se que o hemangioma da infância, ele é uma má formação vascular, mas ele tenha precursores placentários, né? Tem várias vias de formação. Acredita-se que usando os beta-bloqueadores causa uma atrofia desses vasos ali, regredindo a lesão.
O propanolol oral, ele está mais indicado para as lesões maiores, perto de superfície, lesões que possam ter um comprometimento maior. Sempre lembrar de fazer o eletrocardiograma antes, para ver se essa criança não tem nenhuma alteração cardiovascular que vai contraindicar o uso do propanolol oral. Vai começar com uma dose mais baixa, de meio a 1 miligrama quilo dia, e depois de 2 miligramas quilo dia, podendo chegar até 3. E o uso também é de 12 em 12 horas. É importante o acompanhamento periódico. O pediatra pode acompanhar sozinho? Sim, mas se está com dúvida do diagnóstico, se está com dúvida no tratamento, quando que vai parar de usar, se está tendo uma boa evolução ou não, para avaliar a resposta ao tratamento, encaminha para o dermatologista pediátrico. Muito importante lembrar dos efeitos colaterais também do propanolol oral. Pode ter sibilância, então, suspender o tratamento e reavaliar se pode voltar ou não, ver como é que foi esse quadro de sibilância. Ele também pode causar hipoglicemia, então a orientação é que os pais sempre deem a medicação perto das mamadas, e também pode causar pesadelos. Então, os pais que avaliam que essa criança mudou o hábito noturno, mudou o sono, tentar dar essa dose da noite o mais cedo possível, de preferência antes das 17 horas, para evitar esse efeito colateral. Essa foto mostra uma lesão de um hemangioma misto. Percebam que ele tem o componente mais profundo, ele é azulado, mas ele também tem a parte superficial com a parte mais avermelhada. Esse caso aqui é de uma colega dermatologista que aconteceu ano passado, e eu trouxe justamente para lembrar da importância de perceber essa mancha precursora e pensar na possibilidade. Então, a foto da filha dela, recém-nascida, com essa mancha precursora no lábio, que ninguém deu importância no momento, ninguém pensou que podia ser uma mancha precursora. É uma mancha eritematosa em lábio superior. Né, nas duas fotos dá para perceber isso. Mas com cerca de 3 para 4 semanas, essa mancha começou a evoluir com aumento local, a mancha virou uma pápula, um aumento do lábio, e inicialmente pensávamos que era uma bolha de sucção. E ficou semanas falando, não, deve ser uma bolha de sucção, deve ser uma bolha de sucção, e não melhorava, até ela perceber que o lábio estava realmente muito maior. Aí, revisando as fotos, lembrou dessa manchinha que tinha no lábio e fez o diagnóstico, que era, então, uma mancha precursora, e era um hemangioma da infância que precisava de tratamento pela localização, por comprometimento estético e por ser um local de fácil ulceração. E aqui é a foto dela, hoje em dia ela está com 3 meses de vida, mas pós 2 meses de uso de propanolol. Olha como reduziu bastante a lesão, como se fosse só a mancha do nascimento. Então, é importante lembrar que pode acontecer, pode passar despercebido, mas o tratamento é eficaz, é muito bom. Então, não deixar de pensar em tratar, apesar de que vai reduzir. Essa redução pode demorar muito tempo e o comprometimento estético não vale a pena. O grande diagnóstico diferencial é o hemangioma congênito. Então, como que vai diferenciar? O hemangioma congênito, ele não tem uma lesão precursora, ele não tem outro tipo de lesão, ele já está presente ao nascimento, e ele é raro. Então, se for nascer com uma mancha que você está pensando que pode ser alguma coisa, primeiro pensa no hemangioma infantil. E ele não apresenta positividade para GLUT1. Ele pode ser classificado em 3 tipos: o não involutivo, que é o NIT, o parcialmente involutivo, que é o PIT, e o rapidamente involutivo, que é o HIT. Essa classificação só vai poder ser feita depois de 6 meses, 1 ano, ou até mais de acompanhamento dessa criança, porque você vai perceber justamente se ele vai involuir. E ele não responde à medicação, ele não responde ao propanolol, então não adianta tratar. Essa foto está no Atlas de Dermatologia Pediátrica, lá do HC, mostra um hemangioma congênito, se recém-nascido, nasceu com essa lesão, e 6 meses depois, ele já tinha a diminuição muito importante, então provavelmente era um HIT, um rapidamente involutivo, e com
Um ano de vida já tinha uma resolução total, somente ficou uma mancha no local. Então, para guardar o hemangioma da infância, normalmente é uma lesão precursora ou não tem mancha ao nascimento, vai crescer nos 4 primeiras semanas de vida e ele tem positividade para o GLUT1. O hemangioma congênito é negativo para o GLUT1 e ele já nasce, a lesão já está presente ao nascimento. Alguma dúvida aqui dos dois? Então, vamos seguir. A pustulose cefálica é outra dermatose comum, vão ser pápulas e pústulas em face. Pode estar acometendo qualquer localização da face, mas um local muito prevalente é perto da região de implantação dos cabelos. Ela tem uma relação de colonização da pele pela Malacésia furfo e a Simpodialis. Se necessário, pode ser feito o tratamento com derivados imidazólicos, por exemplo, cetoconazol tópico. Porque, se necessário, como é uma colonização da pele que é também passageira, isso vai ter resolução espontânea. Se os pais estiverem muito queixosos, se forem muitas lesões, pode ser feito o tratamento. Então, percebam, pápulas eritematosas, pústulas em fronte, em região malar, em região de implantação de cabelos desse recém-nascido. E o diagnóstico diferencial vai ser com a acne neonatal. Diferente da pustulose cefálica, a acne neonatal ela tem estímulo também de androgênios maternos das glândulas sebáceas. Então, ela vai surgir logo nas primeiras semanas de vida. Também tem pápulas e também tem pústulas, mas ela tem cômedo. Cômedo é o famoso cravo, né? É aquela primeira lesão que tem os cômedos abertos e os cômedos fechados na região frontal e malar. Olha só a diferença. Apesar de na primeira foto, na foto da esquerda, ter pápulas e pústulas e não dá para notar tão bem a presença dos cômedos, ela é muito mais localizada do que a pustulose cefálica. Na foto da direita, já dá para perceber que tem todos os tipos de lesões. Tem os cômedos, tem pápula, eritematosa, aqui até uma pústula. E lembrar que a acne ela é chamada de neonatal se ela estiver ocorrendo no primeiro mês de vida, que é o período do recém-nascido. Quando ela ocorre mais para frente, é importante avaliar se isso é ou não uma alteração fisiológica. Com certeza, após 3 meses de vida, isso não é mais fisiológico. Esse recém-nascido deve ser investigado para alguma outra patologia. No caso de ocorrência no primeiro mês de vida, vai ter remissão espontânea, não precisa investigação ou tratamento, mas para as mães que estão mais queixosas, para um recém-nascido que tem lesões importantes, que está com uma alteração local, que os pais querem o tratamento, tem algumas opções tópicas, como o peróxido de benzoíla, a niacinamida, que é o famoso Papulés, não tem uma absorção sistêmica importante, então não tem problema nenhum usar, as mães ficam com medo, mas é um ácido, não tem problema nenhum, vai fazer o mesmo efeito que faz numa acne no adolescente, numa acne de adultos. O tratamento é tópico, usado uma vez ao dia. Outro tratamento importante também é tentar reduzir o excesso de sebo no local. Então, usar sabonetes com ácido salicílico. Lembrar os pais que pode ser usado ali no rosto, mas tem que ter um enxágue, não é para deixar o sabonete ali, porque tem risco de salicilismo e também piorar a pele, causar mais problemas ali para o recém-nascido. Então, 2 fotos aqui para lembrar a diferença. A pustulose cefálica também pode confundir com miliária. Então, o diagnóstico que vai ajudar é o tipo de lesão. Na miliária, são vesículas. Na pustulose cefálica, é pápula e pústula. E a localização, a pustulose é na face e a miliária, ela vai estar na face, mas também vai acometer o tronco. E a acne neonatal tem que ter cômedo. Então, tá na dúvida, procura se tem cômedos, olha a localização dessas lesões para avaliar se vai tratar ou não. E se tiver muito na dúvida, mesmo assim não consegue dar o diagnóstico, explica para os pais que é uma alteração benigna do período neonatal, nenhum dos dois precisa tratamento
para resolver, vai ter resolução espontânea. Deixa esses pais mais tranquilos, passa um chá de camomila para usar no local, que vai dar tudo certo, vai resolver sozinho. Então, já entrando na parte final, o eritema tóxico, ele está presente em 20 a 60% dos recém-nascidos a termo e ocorre lá pelo segundo ou terceiro dia de vida. A etiologia é desconhecida, mas acredita-se que tenham fatores ambientais relacionados e também uma irritação mecânica e química, porque a maioria das lesões estão localizadas em local que tem o atrito, ou que tem o contato com a roupa, ou pela posição de decúbito que esse recém-nascido fica. São máculas, pápulas, vesículas e pústulas, rodeadas por um halo eritematoso. Ó, pústula com halo eritematoso, pústula, aqui tem pápula, tem mácula, e pode estar presente em qualquer localização. A importância é que ele poupa palmas e plantas. Então, olha só como ele é muito mais presente em dorso, porque é o local que normalmente os recém-nascidos ficam apoiados, né, pelo decúbito, e nesse recém-nascido também, aqui uma mancha mongólica presente junto. O diagnóstico é clínico, não precisa fazer nada, vai ter resolução espontânea, normalmente no período de 7 dias. Também dá para usar o chá de camomila para acalmar essa pele, acalmar os pais. Se tiver na dúvida se é um eritema tóxico ou se é um impetigo ou qualquer outro diagnóstico diferencial, pode fazer uma análise do material da pústula. Então, pega um suave, ou o suave mesmo vai tensionar essa pústula para poder coletar o material que está ali, e isso não vai ter crescimento bacteriano. E se mandar para citologia, a presença da célula ali são numerosos eosinófilos. O diagnóstico diferencial é com a melanose pustulosa, que ela é muito mais rara, é só 1 a 4% dos recém-nascidos, e ela é mais comum em peles pigmentadas, então fototipos mais altos, peles mais escuras. E essas lesões diferentes do eritema tóxico, elas já estão presentes ao nascimento. São vesículas e pústulas que vão se romper e vão deixar um colarete descamativo. Colarete é porque é em volta da lesão. E logo depois dessa descamação vai ter uma hipercromia. E elas estão presentes em todo o corpo, inclusive nas palmas e plantas. Também diferente do eritema tóxico. Então, na foto da esquerda, são pápulas e pústulas, e na foto da direita, já na fase de resolução, em que ficam só as máculas hiperpigmentadas. Então, às vezes, o recém-nascido já nasce dessa forma, porque a evolução de pústula foi intraútero. Então, é só pesquisar se tem pode ter, né, o colarete descamativo, nessa lesão aqui dá para perceber, nas outras nem tanto, e lembrar que é benigno também, diagnóstico clínico, vai resolver espontaneamente. Se precisar fazer coleta de material da pústula, não vai crescer nada na cultura, assim como o eritema tóxico, mas em vez de eosinófilos, aqui vão ter neutrófilos. Então, para lembrar, eritema tóxico lembra de eosinófilo. Na melanose pustulosa vão ser os neutrófilos. A resolução também é espontânea. Então, o exame da pele do recém-nascido é um exame mais difícil, por ter muitas alterações. É importante reconhecer essas lesões para tranquilizar os pais, que a maioria vai ter resolução espontânea, e evitar tratamentos desnecessários. Se for para lembrar de um tratamento aqui hoje, que seja do tratamento do hemangioma da infância. Muito obrigada. Estou à disposição para dúvidas. Ótima aula, Mari. Obrigado, viu? Mais uma vez. Por Alguém tem nada. dúvida, gente? Pode perguntar, gente, não tem problema. Na outra aula me mandaram um e-mail, pode mandar e-mail também, eu respondo. A aula de dermato é mais